Antônio Gomide. Olá para você, muito bom dia. Nós estamos começando aqui na Mais FM, mais um programa Hora da Notícia. Você ligado, você conectado e participando do programa Hora da Notícia. Comigo está a Kellen Cunha aqui na transmissão ao vivo pelo Facebook, né? Tivemos um pequeno probleminha aqui no início do programa, por isso atrasamos um pouquinho, mas tudo bem. Estamos já trazendo para você os principais destaques, as principais notícias do dia. Você acompanha aqui na Mais FM em 87.9 aqui na cidade de Anápolis e você acompanha também no fmmais.com.br, o novo site de notícias da cidade. É isso aí, nosso programa você pode acompanhar também nos aplicativos. Você pode baixar o aplicativo da Mais FM no seu smartphone e ouvir em qualquer lugar do mundo. É isso aí. Muito bem, vamos começar o nosso programa falando de futebol, né? Ontem foi dia de Copa do Mundo Feminina e nós temos aqui a manchete do GE, né, Globo Esporte, dizendo o seguinte: Marta esquece susto com lesão e assume protagonismo também fora de campo no Mundial. Cobrando pênalti, craque decide contra a Itália e segue pedindo apoio ao esporte. 6 vezes melhor do mundo, ela sobe o tom no discurso e chama atenção por irreverência. É a manchete do site Globo Esporte neste momento. Deixa eu ver aqui mais informações dessa notícia. Nem parecia uma atleta que sofreu uma lesão no começo de uma preparação para a Copa do Mundo. Aqueles dias de tratamento intenso para o problema da coxa esquerda exigiram muita força mental de Marta. E em processo de recuperação, é como se ela tivesse encontrado naquele momento dificuldade, um ânimo extra para o torneio. Nas últimas semanas, tivemos na França uma versão forte e ao mesmo tempo leve da melhor jogadora de todos os tempos. Também através de suas falas e atitudes tem assumido um protagonismo no torneio. A Marta diz que recorde é para todas as mulheres, num esporte que ainda é masculino para muitos, né? Então, a Marta aí se destacando na seleção feminina de futebol e na vitória de ontem contra a Itália, né? A seleção brasileira venceu a Itália jogando ontem à tarde. Então, diz aqui ainda o site. Na vitória contra a Itália, aguentou mais tempo em campo do que esperava, saindo aos 37 da segunda etapa. A rainha ainda não está a 100% de sua forma, mas traz na Copa uma versão com características marcantes. Nas últimas semanas, Marta subiu o tom, como jamais fizera antes, ao pedir igualdade no esporte. Sabe da sua força no cenário do futebol e fez barulho. Após o gol de pênalti, que levou a quebrar mais um recorde de gols na Copa do Mundo, repetiu o seu discurso. Sem dúvida, é uma oportunidade que estamos tendo de pedir por mais apoio, de lutar por igualdade, pelo empoderamento. Não é nada fora do normal, mas sim buscar demonstrar o quanto nós mulheres somos capazes de desempenhar qualquer atividade. Por ser uma Copa que está sendo vista por todos, a maior transmissão da história. Fique claro que não é só no esporte, é uma luta por igualdade
para todas, disse Marta. Então, a Marta, aproveitando aí o momento da Copa do Mundo, né, para avançar também no pedido de apoio para as mulheres, né? Segundo ela, não apenas no esporte, mas em todas as áreas da sociedade. O empoderamento da mulher é a bandeira da jogadora Marta. Por conta do equilíbrio da chave, o Brasil avançou na terceira posição do Grupo C da Copa do Mundo feminina com 2 vitórias, assim como a Austrália e a líder Itália. Agora espera o encerramento com outras chaves para conhecer seu próximo adversário e também saber a data do confronto pelas oitavas de final. Provavelmente a seleção enfrentará a França no domingo, às 16 horas de Brasília. Então, possibilidades, né? Vamos acompanhar aí, então, a Copa do Mundo das Mulheres. Bom, ontem também teve jogo da seleção brasileira masculina, né? Ontem à noite teve a seleção brasileira na Copa América, a seleção brasileira versus a Venezuela, né? Acompanhei o jogo e a Venezuela conseguiu manter o placar, né, de 0-0. O Brasil teve 2 gols anulados pelo VAR e 1 anulado por impedimento, ou seja, foram feitos 3 gols e os 3 gols anulados, né? Então, o empate foi o resultado final e a torcida que encheu lá o estádio de Salvador, né? A torcida saiu magoada, reclamando, vaiando. Então, houve uma reclamação geral, o que não é, vamos dizer assim, anormal, né? A torcida sempre reclama quando o time vai mal, né? E o time começou bem, um jogo bastante favorável ao Brasil, mas acabou ficando no 0-0, né? Apesar dos gols que foram anulados. Interessante que houve anulação dos 3 gols e não houve reclamação, né? Pelo menos não houve grandes reclamações, e entendendo que a anulação foi correta, né? Muito bem. Portanto, a seleção brasileira adiou, a seleção brasileira masculina adiou a possibilidade de classificação, né? Ficou para o próximo jogo a possível classificação do Brasil na Copa América. Muito bem, estas as informações do esporte, né? Alguns destaques de ontem, da rodada de ontem, da Copa do Mundo e também da Copa América, né? Então, esses aí os dados dos jogos de ontem. Bom, vamos às notícias do dia, né? Os principais jornais, os principais sites de notícias destacam, é claro, informações que vão ser notícia no dia de hoje. O G1 traz a seguinte manchete: site divulga novo diálogo atribuído a Moro, em que ele diz ser questionável investigar FHC, pois melindra alguém cujo apoio é importante. Então, ontem, o site The Intercept Brasil, né, The Intercept Brasil, o site de notícias que está divulgando essas conversas, né, envolvendo os membros da Lava Jato. Ontem, um novo diálogo foi mostrado entre o Dallagnol, né, o procurador do Ministério Público, e o juiz Sérgio Moro. Na conversa, eles falam sobre uma investigação que atingia o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, do PSDB. Havia uma investigação em Brasília que foi encaminhada para o Estado de São Paulo, né, para o MPF de São Paulo, e na conversa Moro diz o quê? Diz que, primeira pergunta, é sério isso mesmo? Né? Tem essa informação? E na conversa o Sérgio Moro disse que era inconveniente, né? Era ruim melindrar alguém cujo apoio era importante. Cujo apoio para quê? Cujo apoio para a Operação Lava Jato. E o site, né, diz que, mais uma vez, fala da falta de imparcialidade do juiz Sérgio Moro e da Lava Jato, né? E a preocupação era que esse melindre ao Fernando Henrique Cardoso e ao PSDB pudesse trazer prejuízos para
as operações da Lava Jato, né, para o processo. Moro deve ir ao Senado nesta quarta-feira para explicar mensagens divulgadas no site. É uma manchete também do G1 de hoje. E o UOL trata do mesmo assunto, ele diz, de superministro a vidraça. Moro vai ao Senado em seu momento mais delicado. Sob desgaste, o ex-juiz dará explicações sobre mensagens vazadas sobre a Lava Jato, né? Então, o ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, vai hoje ao Senado, né, ao Congresso Nacional, especificamente no Senado, onde ele vai falar sobre essas mensagens, né, vai tentar dar explicações sobre mensagens vazadas sobre a Lava Jato, né? O ministro teria sido convocado por um senador da oposição, depois acabaram entrando num acordo e transformaram a convocação em convite, né? Então, o ministro Sérgio Moro foi convidado para ir ao Senado explicar, né, esses vazamentos e dar explicação sobre os fatos que estão relatados nessas publicações do Intercept Brasil, e que repercute na imprensa mundial e repercute na imprensa brasileira. Por quê? Porque todos os diálogos divulgados até agora demonstram o quê? Que o juiz Sérgio Moro não foi imparcial, né, nos julgamentos, nas operações, ele influenciou nas operações, né, ele discutiu a ordem das operações com o Ministério Público, e, de acordo com a legislação brasileira, o juiz ele não deve se envolver com as partes, né? O juiz não deve se aproximar nem do réu, nem da acusação, né? E, aliás, ontem nós, inclusive, lemos aqui uma matéria dizendo o quê? Que os advogados do Partido dos Trabalhadores, né, os advogados do presidente Lula, jamais foram contactados, jamais conversaram com o juiz, não tinham sequer, não tem, né, sequer o telefone, o WhatsApp, ou no caso não é o WhatsApp, mas como é que chama lá, o aplicativo Telegram, né? O Telegram, que é um aplicativo parecido com o WhatsApp, concorrente do WhatsApp, que os advogados do Lula nunca tiveram esse acesso. Mas os representantes do Ministério Público Federal, especialmente o coordenador da Laniol, eles estavam conversando sempre, né? E o juiz orientava, olha, vocês não acham que está demorando demais essas operações? Vocês não acham que isso vai melindrar alguém que é nosso aliado, né, que é favorável às operações? Portanto, hoje, né, o ministro Sérgio Moro vai ao Congresso e deve repercutir durante todo o dia, né, essa visita, esse convite do Sérgio Moro, do Senado para o Sérgio Moro, para dar explicações ao Congresso, né, ao Senado. De superministro a vidraça, Moro vai ao Senado em seu momento mais delicado. É também a manchete do jornal Folha de São Paulo. Então, essas as principais informações agora pela manhã. Outra informação importante que está repercutindo desde ontem é que o Senado derrotou mais uma vez o presidente Jair Bolsonaro, né? Foi submetido ao Senado ontem os decretos da posse e guarda de armas. E os decretos, né, foram, vamos dizer assim, revogados pelo Senado. O Senado reprovou os decretos, derrubou, né, a manchete do G1 Senado aprova derrubar decretos de Bolsonaro que flexibilizam porte de armas. O processo, esse projeto vai para a Câmara, né? Essa discussão vai para a Câmara, e na Câmara, né, inclusive ontem o presidente Jair Bolsonaro pediu à Câmara que não acompanhe o Senado, né? Que mantenha os decretos, mas a possibilidade de que a Câmara também derrube os decretos sobre a flexibilização de porte de armas, é uma realidade, né? Por quê?
Porque um dos pontos é que esse assunto não poderia ser tratado por decreto, né? Por quê? Porque existe uma lei federal, e a única maneira de legislar nesse caso seria a alteração da lei através de um projeto de lei, né? Então o governo poderia fazer a mesma coisa que fez, encaminhando para o Congresso, para o Senado, para a Câmara, um projeto de lei para alterar a lei que está em vigor, né? Então, o detalhe técnico, né, vamos dizer assim, é esse. A maneira de fazer do presidente, a maneira de fazer foi inadequada, né? Não atende à legislação. Outros argumentos são os argumentos de que colocar mais armas nas mãos das pessoas não traz segurança, muito pelo contrário, vai facilitar com que essas armas estejam nas mãos de bandidos e milicianos, né, o que iria aumentar a violência, né? O senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, ele disse o seguinte, que entre as pessoas autorizadas a ter armas, a ter porte de armas, estavam os vereadores do Brasil, né? São mais de 5 mil municípios no Brasil, imagine todos os vereadores armados na sessão, né? Aquelas sessões que o cara às vezes apela com o outro, briga, vai no tapa, puxa a orelha, né? A mulher puxa o cabelo da outra. Imagine todo mundo armado nas câmaras municipais pelo Brasil afora, né? O que seria? O Randolfo Rodrigues deu um exemplo concreto, né, das câmaras, mas na sociedade, no trânsito, né, por exemplo, quanto mais armas nas mãos das pessoas, imagino que pode acontecer no trânsito, onde as pessoas às vezes perdem as estribeiras por causa de um pequeno acidente, por causa de uma fechada, né, um vacilo do motorista. E muitas vezes a gente vê brigas, vê coisas não adequadas acontecendo. E quanto mais armas na rua, mais perigoso para o cidadão. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Tá na mais, tá bom demais. Mais FM. Quer ficar por dentro das notícias de Anápolis e região? Acesse o portal da Mais FM, www.fmmais.com.br. Acesse o nosso site, ouça nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade, Rádio Mais FM. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Não perca as grandes promoções da Agropires. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agropires, teleentrega 99134-3218 e 3314-3411. Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1, Jardim Arco Verde, Anápolis. Forros, molduras, sancas e parede de drywall, instalações elétricas e luminotécnica é com Gesso Garcia, Rua Barão do Rio Branco, 162 Centro. Telefones 62 3099 2412 99921 2761 e o WhatsApp 991439193. Gesso Garcia. Acesse o nosso site, ouça a nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade, www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Esses foram os apoios culturais da Mais FM.
da Notícia. Apresentação Edmar Silva. Comentários de Henrique Morgantini e do deputado estadual Antônio Gomide. Hora da Notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM 87.9. Você conectado, você acompanhando o nosso programa hoje, né, trazendo para você aqui as notícias do dia, como sempre, né, agradecendo a você que está comigo no Facebook. Deixa eu ver quem é que está com a gente aqui. Hoje, portanto, o dia 19 de junho de 2019, né? A gente traz para você as principais informações do dia. E deixa eu apagar, desligar aqui, né? Porque está repetindo a nossa fala. Aqui no Facebook, deixa eu ver quem é que está com a gente aqui. Deixa eu ver. A Silvânia Caldas, boa tarde, Edmar. E deputado Antônio Gomide, ela está em Paris, né? O deputado Antônio Gomide deu bem na gente, não veio hoje, né? Não está com a gente. Certamente tem algum compromisso importante lá na Assembleia Legislativa, e então, infelizmente, não está conosco. Mas um abraço para você, Silvânia Caldas, obrigado pelo carinho da audiência. Boa tarde para você aí na França, né? Na França que está promovendo aí a Copa do Mundo Feminina, né? Então, a Silvânia Caldas está lá bem pertinho da Copa e pode representar a Mais FM lá na Copa Feminina, né? Obrigado, Silvânia, por participar com a gente. A Lucimar Batista Mendes Borges, desejando um bom dia para todos. Obrigado, Lucimar, ela que nos assiste lá na Vila Santa Maria de Nazaré, ali na Praça da Igreja Católica, né? Aquela praça redonda, o povo fala, né? A Santa Maria. E a sua empresa ferragista Império Ferragens, né? Está lá para servir você, para servir os nossos ouvintes. Se você precisa de ferragens, equipamentos para a sua casa, para a sua família, para o seu lar, é lá na Ferragista da Lucimar, tá bom? A Edna Mazon, bom dia, dona Edna Mazon, prazer ter você com a gente, obrigado pelo carinho, um abraço também para o nosso companheiro José Roberto Mazon, né? Um abraço aí, obrigado pelo carinho da audiência, um abraço para a família. A Silvânia Caldas diz o seguinte: FHC recebia mesada de R$975 mil da Odebrecht, e o juiz Sérgio Moro proibiu as investigações contra ele, né? Então é a opinião da Silvânia Caldas, falando lá de Paris, dizendo, olha, o FHC, ele recebia um mensalão, né, de R$975 mil, já pensou? Esse dinheirinho na conta todo mês, não era nada mal, né? Mas a Silvânia está dizendo que o FHC recebia essa mesada, né, mas ele foi impedido de ser investigado pelo juiz Sérgio Moro, né? Aqui, na conversa divulgada pelo Intercept Brasil, né, o The Intercept Brasil, não especifica qual é o tema, aliás, especifica, né, fala de repasses de recursos para as campanhas de 1998 e 1997, me parece, né? O fato é que o Intercept Brasil diz que houve parcialidade por parte do juiz, por parte do Ministério Público, né, que deu tratamento desigual para o Partido dos Trabalhadores e para outros a lei, né, e para o PSDB os benefícios da lei, né? Muito bem, a Maria Nova Silva está conectada, a Maria Santos, né, um abraço também para a minha amiga Mirna Maria Vieira, que está conectada, desejando bom dia Mirna, obrigado pelo carinho da audiência, né, está sempre acompanhando o nosso programa. Deixa eu ver quem está mais aqui, a Laís Carvalho está ao vivo também, o Leandro Reis, um abraço para o Leandro Reis, doutor Leandro Reis, um abraço para você, obrigado. Meu amigo Henrique Morgantini também conectado, a Maria Santos eu já disse, a Maria Nova Silva também já disse. É isso aí. Se você está gostando do programa, compartilha, né? Compartilha aí na sua rede social para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo programa Hora da Notícia. Bom, nós vamos com o Henrique Morgantini. O Henrique Morgantini está na linha e vai falar conosco sobre
as notícias do dia, né, um comentário sobre os principais destaques do noticiário desta quarta-feira. Bom dia, Henrique Morgantini. Muito bom dia, meu amigo Edmar Silva, bom dia aos amigos aí da Hora da Notícia da Mais FM, aqui Henrique Morgantini falando, e o assunto do dia, sem sombra de dúvida, é a ida do ministro da Justiça, Sérgio Moro, para o Senado. Ele vai estar na CCJ do Senado respondendo a questionamentos aí dos parlamentares da chamada Casa Alta, Edmar Silva. Tudo por conta, claro, do início do vazamento das informações das suas conversas com integrantes do Ministério Público, e em especial com o procurador Deltan Dallagnol, né? Então, uma série de informações, de vazamentos, de supostas negociações e combinações numa investigação, para o nosso ouvinte entender do que nós estamos falando, numa comparação com algo que nós temos muita intimidade, que é o futebol. Ontem tivemos jogo da seleção brasileira. É como se o juiz que entrasse em campo para apitar um jogo entre Anápolis e Anapolina estivesse combinando com um dos lados como seria feita a arbitragem e como seriam feitas as jogadas daquele time. É como se o juiz atuasse como técnico. E isso ficou evidente em várias partes daquele vazamento, em especial um ocorrido ontem à noite, que foi divulgado pelo site, pelo jornal The Intercept Brasil, na qual mostra o juiz orientando e escolhendo alvos de investigação, em especial o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que, segundo o juiz Sérgio Moro, não deveria ser alvo de investigação por medo de melindrar alguém que pode dar um apoio importante. Além da seleção, além da escolha de quem deve ou não ser investigado, e cabe aqui ressaltar, Edmar Silva, que os indícios de irregularidades e ilegalidades cometidos no Instituto Lula eram os mesmos, eram semelhantes, no mesmo modus operandi, com o mesmo tipo de prova, através de e-mails, dos supostamente também praticados pelo Instituto FHC. O Instituto chama IFHC. Mas mesmo assim, o então juiz Sérgio Moro diz que isso é sério mesmo? Será que não é melhor a gente repensar isso aí? Porque pode melindrar, esse foi o termo que ele usou, pode melindrar alguém que pode dar um apoio importante. Isso mostra que, segundo Sérgio Moro, a Lava Jato precisava de apoio político, ainda que este apoio político viesse de abrir mão de investigar um instituto, de investigar um ex-presidente para investigar outro. Que tipo de investigação é essa que escolhe seus alvos não pelo crime que eventualmente, ou pela suspeita que eventualmente exista sobre ele, mas que escolhe seus alvos como este está do meu lado, este está de outro? É simples a resposta disso. Somente uma justiça parcial. Aquela cujo juiz entra com a bola debaixo do braço e combina as jogadas e o resultado com um dos lados. Hoje, Sérgio Moro vai falar ao Senado e certamente vai ouvir muito daquilo que não está acostumado a ouvir da sua longa jornada como magistrado. Agora está na planície da magistratura, mas está ainda revestido do seu cargo de superministro, como já chegou a ser chamado, mas hoje vem enfrentando os seus dias de vidraça e receberá uma série de questionamentos numa audiência que deve levar longas horas e que ainda vai ficar por esse tempo sob a suspeita de novos vazamentos que podem incidir no dia de hoje envolvendo a sua participação na Lava Jato. Momento de aguardar Edmar Silva e saber quais são os próximos capítulos dessa história que aparentemente está longe de terminar. Forte abraço e um bom dia a todos. Bom dia, então, aí, meu amigo Henrique Morgantini, fazendo os comentários sobre as notícias do dia, né? Como nós havíamos destacado no primeiro bloco, o fato do dia, sem dúvida nenhuma, é a presença do ministro Sérgio Moro, o Sérgio Moro no Congresso Nacional, no Senado. Vamos
acompanhar e ver aí o que vai acontecer nesse dia. Também a expectativa para novas revelações do Intercept Brasil, né? O Dallagnol ontem disse o seguinte, que é um crime, né, essa maneira de ficar dando as informações, porque são informações que não estão completas e que está sendo dado paulatinamente, né? Na verdade, a Operação Lava Jato também fez isso, né? Acho que tem, se eu não me engano, mais de 70 operações que foram feitas, né? Inclusive, um dos questionamentos do ministro, né? E ex-juiz para o MP em determinados momentos era sobre a frequência de operações, né? Será que não está demorando para uma nova operação, né? Não está tendo espaço muito longo entre uma e outra? Ou seja, né, agora o ministro, né, está, vamos dizer assim, os envolvidos, né, o ministro e o representante do Ministério Público, está reclamando da mesma estratégia, né? As gravações, as mensagens estão sendo mandadas em pinga-gotas, né? Gotinhas. E o fato é que, segundo o pessoal do Intercept Brasil, muitas informações estão por vir e as mais pesadas estão ficando para depois, né? Ou seja, por enquanto são as mais leves. De qualquer maneira, né, vamos continuar acompanhando o noticiário, as informações que certamente virão nos próximos dias. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Tá na mais, tá bom demais. Mais FM. Quer saber o que está acontecendo em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo? Acesse o portal de notícias da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Notícias atualizadas em tempo real para você que quer estar por dentro dos últimos acontecimentos da política, economia, esportes e os fatos que merecem destaques. Portal da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpd.heg@hotmail.com. Mais FM. Simples Serigrafia, tudo em blocos, cartões, canetas, canecas, panfletos, adesivos, folhinhas, chaveiros, calendários, tudo em uniformes em geral para você. Visite agora mesmo a Simples Serigrafia, que está localizado na Avenida Contorno, quadra 11, lote 8, bairro Residencial Bela Vista, Anápolis, Goiás. Telefone 3313-3343 ou WhatsApp 9392-4891. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Tudo que você precisa em uniformes em geral, você encontra na Simples Serigrafia. Agende uma visita. Simples Serigrafia. Simples no jeito e moderna na qualidade. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Mais FM. Hora da notícia. Todo mundo tá ligado. Edmar Silva.
Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, agradecendo a você que está ligado no Mais FM, obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu quero agradecer a minha amiga Ana Pereira, que está conectada, né, também aqui, deixou o seu recadinho, bom dia para você também. Obrigado pelo carinho da audiência. Quero abraçar minha amiga Fabiana Bittar, também ligada, obrigado Fabiana. Obrigado a todos que nos acompanham aqui na Mais FM em 87.9, a nossa transmissão pelo Facebook, nos nossos aplicativos, né? Você pode baixar o aplicativo da Mais FM no seu smartphone e acompanhar a programação da Mais FM em qualquer lugar do mundo, né? Qualquer lugar do Brasil e do mundo. É isso aí. Eu quero abraçar ainda o meu amigo João Venâncio, né? O João Venâncio que apresenta todos os domingos pela manhã o programa Brasil Sertanejo, está sempre ligado. E lembrando o seguinte, no próximo domingo tem uma novidade, né? A Mais FM, a equipe de esportes, a equipe 87 da Mais FM e a equipe Futebol Campeão vão transmitir a final do campeonato lá no Calistolândia, né? Então, aqui na região do Vivian Park, né? A decisão do campeonato, depois a gente vai trazer aqui mais informações, o Marivaldo deve trazer para a gente mais informações. E no próximo domingo, a partir das 10h30 da manhã, logo depois do programa Brasil Sertanejo, nós teremos a transmissão ao vivo, né, da decisão do futebol varziano, futebol ali no Calistolândia, né? Então, a Mais FM se propondo aí a acompanhar o futebol varziano, a gente já está fazendo isso através do programa Tarde Comunitária com o Marivaldo Santos. Nos próximos dias vai estrear o programa Esporte em Cima da Hora pela Web TV+, né? O programa Esporte em Cima da Hora vai estrear nos próximos dias, aguarde, né? Também com foco no futebol varziano, com foco nos esportes, nos demais esportes, né? No judô, no karatê, no atletismo, né? No ciclismo, motociclismo, tudo que é ismo que tem aí, né? A gente vai acompanhar através do programa Esporte em Cima da Hora, aqui na Mais FM e na Web TV+, né? Web TV+, estreando aí nos próximos dias, né? Com programação de jornalismo, de esporte e também dando destaque para a música napolina, para os nossos cantores e compositores aqui da nossa cidade e região, tá certo? Então, aguarde aí a estreia. No próximo domingo, como eu disse, pela Mais FM 87.9 e também nas redes sociais e nos nossos aplicativos, a decisão lá no acho que é no Calistolândia mesmo, né? Depois, se estiver errado, a gente conserta aqui. Muito bem. Vamos chamar o meu amigo Neto Reis. Neto Reis traz todos os dias também informações do que acontece em Goiás. Bom dia, Neto Reis. Goiás em 2 minutos. Bom dia, Dimar Silva, e bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM. Uma excelente quarta-feira. Possível fechamento de unidades da Universidade de Goiás continua sendo debatidos por parlamentares em Goiás. Goiás em 2 minutos. Há pelo menos 60 dias, o assunto sobre o fechamento de alguns campos da UEG no estado tem sido bastante discutido e soluções para rever o quadro da instituição estão sendo elaboradas. E sobre essa pauta, o deputado estadual Antônio Gomide, do PT, falou ao Goiás em 2 minutos. Eu vejo que já é importante a mobilização que houve em relação a essa frente parlamentar, dos deputados, o envolvimento junto com vereadores de câmaras municipais, onde nós tínhamos aí campos da UEG, nas cidades onde nós tínhamos campos da UEG. Tudo isso mobilizou, fazendo com que a própria direção da UEG pudesse fazer um novo estudo e suspendesse aquela possibilidade de fechamento dos 15 campos. Tivemos uma audiência pública, inclusive na Assembleia Legislativa, onde o próprio reitor disse que não tem interesse nenhum de fechar os 15 campos. E nesse sentido eu entendo que a frente ela vai agregar as câmaras municipais, os vereadores da defesa, as lideranças, os prefeitos dessas cidades, para que a gente possa garantir o não fechamento de curso e o não fechamento de campos, porque, obviamente, isso é um equívoco muito grande do governo estadual.
Já o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que por normas constitucionais não cabe ao estado fazer nenhuma intervenção em universidades públicas. Segundo ele, toda universidade tem autonomia de gestão e o papel que deve ser cumprido pelo estado é o que vem sendo feito todo mês, que é o repasse estadual de 2% da receita para a UEG. Segundo o governador Ronaldo Caiado, a construção desenfreada de unidades por motivos puramente politiqueiros destruíram a universidade. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em 2 minutos. Goiás em 2 minutos. Oferecimento: Suprema Contabilidade Pública, assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdência municipais. Suprema Contabilidade, 99472-3738. A participação do Neto Reis, trazendo informações do Estado. Um destaque para a participação do deputado Antônio Gomide nessa entrevista ao Neto Reis, dizendo sobre a questão das universidades, especificamente sobre a UEG, né? A UEG, que tem mais de 40 campos no estado de Goiás, a UEG que completou 20 anos recentemente. A UEG teve aí várias ameaças de fechamento de cursos, né? E o deputado Antônio Gomide fez na Assembleia Legislativa uma frente parlamentar, né? Hoje com em torno de 10 deputados de 8 partidos diferentes que estão debatendo, discutindo e defendendo as universidades federais de Goiás e também a Universidade Estadual de Goiás, né, que é tão importante para todo os nossos estudantes do estado de Goiás. Eu quero também destacar aqui, né, o Neto Reis participando com a gente aqui pela Mais FM, um destaque do Neto Reis, que está em várias rádios aqui de Goiás, né, a Rádio Tropical AM de Porangatu, deixa eu ver aqui quem mais, a Rádio Líder FM de Santa Terezinha de Goiás, a FM Mais aqui de Anápolis, a Rádio Manchester FM de Formoso, a Rádio Clube FM de Campinaçu, a Rádio Clube FM de Minaçu e a Rádio Serra Dourada de Trombas, todas elas no norte de Goiás, né? Então, um abraço aí para todos os nossos amigos dessas emissoras e parabéns ao Neto Reis, né, que avança aí levando o Goiás em 2 minutos para várias emissoras do estado de Goiás, né? Parabéns aí ao nosso companheiro, nosso amigo, no seu trabalho. Obrigado, né, por colaborar também aqui com a Mais FM. Muito bem, nós queremos destacar aqui, aliás, eu recebi aqui agora há pouco o informativo da Assembleia Legislativa, né? A Assembleia Legislativa tem um informativo que é chamado de Notícias do Dia, né? As notícias, acho que é isso mesmo, deixa eu ver aqui, é o News Alego. A Assembleia Legislativa de Goiás, Notícias do Dia, de hoje destaca as seguintes informações. Plenário aprova PEC que permite a reeleição do presidente da Assembleia, né? Então, uma PEC é uma proposta de emenda constitucional, né? Naturalmente a emenda da Constituição goiana, permitindo a reeleição do presidente da Alego, né? Então, vamos dizer assim, um assunto de interesse interno, né? A audiência pública discutiu segurança nos hospitais goianos, talvez motivada por aquele estupro, né? Aconteceu um estupro recentemente num hospital de Goiânia, uma paciente foi estuprada por um funcionário do hospital, e a audiência pública discute essa questão da segurança nos hospitais. Jefferson Rodrigues traz ministra para lançamento de prevenção ao suicídio, né? Então, o Jefferson Rodrigues, deputado, traz a ministra, deve ser a Damares, né? Ministra Damares, para lançamento de campanha de prevenção ao suicídio. Congresso Nacional terá direito, Congresso Nacional de Direito terá participação de procurador da Alego, né? Também outra informação. Tiago Albernaz homenageia grupos de quadrilha junina, né? Então, outra informação aí da Alego, né? Um outro destaque aqui do boletim é a homenagem feita pelo deputado estadual Antônio Gomide aos
professores, dirigentes, né, da Unievangélica. A Unievangélica comemora 72 anos e a Assembleia Legislativa fez uma sessão especial, né, requerimento do deputado Antônio Gomide, para homenagear a Associação Educativa Evangélica, né, a Universidade Evangélica aqui de Goiás, o Centro Universitário de Anápolis, que hoje tem mais de 10 mil alunos, né, tem mais, 10 mil? Acho que muito mais, né, em cursos aqui em Anápolis, em Ceres, onde mais? Rubiataba, em Jaraguá, né, então, em Goianésia. Então, a Unievangélica, uma potência da educação goiana, tem sede em Anápolis, criada há 72 anos por lideranças evangélicas da Igreja Cristã Evangélica, da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, né? Acho que da Metodista também. São fundadores, né, dessa instituição tão importante para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Então, a homenagem justa feita lá na Assembleia Legislativa para a Universidade Evangélica, né? A Evangélica aqui da nossa querida cidade. Então, parabéns aí a todo o pessoal, um abraço ao reitor Carlos Mendes, né? Ao doutor Geraldo Espíndola, que é a liderança ali da Unievangélica, de quem mais? Ao Francisco Rosa, né? Francisco Rosa, que é membro da Associação Educativa Evangélica também desde a fundação, não, aí não, né? Há muitos anos, né? Um abraço para o Francisco Alencar, um abraço para o Augusto Ventura, muita gente boa, né? Que faz parte da liderança, da direção aí da Unievangélica. Um abraço aos professores, aos alunos, parabéns, né? Por esse trabalho tão importante para a nossa região e especialmente aqui para a nossa cidade, né? Então, muito obrigado a todos, né? E obrigado ao deputado Antônio Gomide por homenagear essa instituição tão importante aqui da cidade. Bom, o Jornal Popular traz a manchete de capa hoje a seguinte informação: gravações foram base para condenar conselheiro do TCE, né? O Tribunal de Contas do Estado, nos últimos meses, logo depois da ascensão aí do governador Ronaldo Caiado, tem enfrentado alguns reveses, né? E o Jornal Popular, na sua capa de hoje, traz esse destaque: gravações foram base para condenar conselheiro TCE, e a ação movida pelo Ministério Público de Goiás teve como base gravações telefônicas que indicam proximidade entre o conselheiro do tribunal e o ex-governador Marconi Perillo. Será que era só ele, né? Será que era só o conselheiro, esse conselheiro citado, que era amigo do Marconi, ou o TCE todo era amigo do Marconi, né? Na verdade, os tribunais de contas, os membros dos tribunais de contas são indicados pelos governantes, né? É um negócio assim de indicar o prefeito que não foi eleito, indicar o deputado que perdeu o cargo, ou seja, os tribunais de contas do estado e do município têm essa formatação, né? E raramente eles vão contra o governador. Por quê? Porque foram indicados, foram nomeados pelo governador, né? O conselheiro aqui, vamos ser vítima desse problema, é o Ferrari, né? O Edson Ferrari, que é um dos conselheiros do TCE. Mas será que era só ele, né? Uma pergunta que fica no ar aí para você pensar. Divulgada a lista tríplice para o comando da PGR, né? A Procuradoria Geral da República teve ontem a eleição, né, para escolher 3 nomes, os 3 mais votados fazem parte de uma lista chamada lista tríplice, né, porque são 3 nomes que são levados para o presidente da República escolher entre eles o novo procurador geral da República, já que a procuradora Raquel Dodge tem o mandato já na fase final, né, já nos últimos meses aí de mandato. Então, foi feita a eleição, 3
Nomes foram indicados: Mário Bonzaglia, Luísa Cristina Freischeisen, acho que é isso, e Braudalou. São os mais votados no pleito interno, mas o presidente Jair Bolsonaro não está obrigado a escolher nenhum deles, né? A prática nos governos anteriores, Lula e Dilma, era de escolher o mais votado, valorizando a escolha por parte dos procuradores, né? Era uma maneira de prestigiar os procuradores, escolhendo o procurador mais votado. Já na última escolha, quando a Raquel Dodge foi escolhida, ela teria sido a segunda colocada, isso na gestão do presidente Temer. Agora, tem 3 nomes indicados, mas o presidente pode indicar um outro nome qualquer, né, que ele achar conveniente. Inclusive, a Raquel Dodge, atual procuradora-geral, colocou o seu nome também à disposição, né? Ou seja, ela não participou da eleição, do escrutínio para a escolha, haviam 10 candidatos, ela não quis participar, mas o seu nome também está à disposição para uma possível indicação. Muito bem. Bom, a Justiça aceita pedido da Odebrecht por recuperação judicial, a maior da história do Brasil. Essa é uma notícia também do Jornal Popular de hoje, né, que, aliás, não é só do Popular, mas de todos os principais jornais e sites de notícia, onde esse assunto também é destaque, né? A Odebrecht tinha, eu tenho 2 informações, uma de mais de 200 mil funcionários, hoje ela tem em torno de 12 mil, ou seja, a Operação Lava Jato acabou levando a Odebrecht à falência, né? Porque recuperação judicial é o nome moderno, né, novo, para a falência. A lei de falências foi revogada, hoje nós temos uma lei de recuperação judicial, mas na prática é o seguinte, quebrou, né? Está quebrada, devendo milhões, e a recuperação judicial é uma maneira de tentar congelar os pagamentos das contas, né, e tentar recuperar a empresa. Vamos ver o que acontece. Aqui em Anápolis, o Portal 6 destaca a seguinte informação: Unidade de Conservação do Ribeirão Piancó é criada em Anápolis. A análise técnica realizada pela Saneago apontou que o percentual de precipitação vem diminuindo na média de 6,3% ao ano. Acolhendo a recomendação do Ministério Público de Goiás, o prefeito Roberto Naves expediu decreto criando a Área de Proteção Ambiental, APA, do Piancó em Anápolis. A unidade de conservação criada tem objetivo de proteger recursos hídricos da bacia hidrográfica do Ribeirão e assegurar condições de uso do solo. O decreto publicado no Diário Oficial de Anápolis, do dia 5 de junho, atendeu a recomendação da promotora de justiça Sandra Mara Garbellini, expedida em 18 de junho do ano passado. Na recomendação, o Ministério Público sustentou que o Plano Diretor de Anápolis, de julho de 2016, prevê no artigo 12 que o Poder Público Municipal deveria criar a unidade de preservação do rio Piancó, né? Portanto, uma lei de julho de 2016, ainda do governo João Gomes, né? Governo passado, estabeleceu que deveria ser criada a unidade de preservação do rio Piancó, do Ribeirão Piancó, né? Como é mais conhecido, e que agora, através de decreto, o prefeito municipal regulamentou essa criação, né? Com essa medida que não havia sido tomada ainda, né? Claro, né? Se foi tomada agora, porque não foi tomada ainda, né? Eu acho engraçado esse povo ficar, porque não foi tomada ainda, mas não foi. Vai saber por quê, né? Tá bem, tudo bem. Mas a medida que não tinha sido tomada ainda, né? Agora foi tomada aí, o MP recomendou a criação da APA, principalmente porque Anápolis tem vivido uma crise hídrica nos últimos anos, e o Ribeirão Piancó é o responsável pelo abastecimento do município. É importante, portanto, regulamenta o uso de solo na região, isso vai dificultar, né, para empreendimentos imobiliários, para, né, os próprios moradores da região que utilizam a água do rio Piancó para irrigação, né? Então, mas é importante, por quê? Porque a preservação da água é fundamental, né? E sem água a gente não vive, né?
né? Então, tá aí o Portal 6 fazendo essa divulgação da unidade de conservação do Ribeirão Piancó, criada em Anápolis. Criada em 2016, como diz aqui a matéria, né? E regulamentada agora através de decreto municipal. Ok? Muito bem, nosso tempo está esgotado. Bom dia para você, obrigado pelo carinho da audiência. Você pode acompanhar o nosso programa às 20 horas, né? A nossa reprise aqui na Mais FM. E amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã. Amanhã é feriado, né? Amanhã é feriado, não teremos programa Hora da Notícia, viu? Atenção, não teremos programa amanhã, em razão do feriado. Nós voltaremos na sexta-feira, se Deus quiser, às 8 da manhã, com mais um Hora da Notícia. Um abraço para você, muito bom dia, para você que nos ouve na reprise. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva, Henrique Morgantini e do deputado estadual Antônio Gomide.